O RS de hoje começa com imagens impressionantes e exclusivas do atropelamento de um grupo de crianças por um caminhão no litoral norte gaúcho. Olha o que vai acontecer agora, gente, meu Deus do céu. Isso aconteceu no final da manhã de hoje, por volta de 11 horas 27 minutos, na famosa Avenida Paraguaçu, lá em Xangri-Lá. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 das crianças que foram atropeladas acabaram encaminhadas ao Hospital Santa Luzia, que fica na vizinha Capão da Canoa. De acordo com uma nota divulgada pela Prefeitura de Xangri-Lá, os alunos voltavam de um piquenique e usavam a faixa de segurança para atravessar a avenida quando foram atropelados. Bom, em um primeiro momento, uma caminhonete para dar passagem, né? Mas na sequência aparece o caminhão, você vai ver de novo a dinâmica, ó. Aí é de um lado, de um ângulo diferente, olha o caminhão, tá vendo lá em cima? Olha o caminhão, o que faz? Bom, o caminhão em alta velocidade, ele, para evitar bater em outro veículo, ele desvia desse veículo, mas atropela as crianças que estavam na faixa de pedestre, também conhecida como faixa de segurança, hein? Cadê a segurança? Me diga a verdade. Bom, o motorista do caminhão foi preso em flagrante no local. Ele estava dirigindo sem carteira de habilitação específica para veículos de grande porte. Olha só, você vê que algumas crianças também, aquele carro vermelho, acaba atropelando, empurrando também algumas crianças. Aí deve ter no mínimo, olha quantos meninos lá, ó. Quantas crianças mancando, que coisa absurda, meu Deus, que coisa absurda. São imagens que só a Band RS teve acesso e que você acompanha na abertura do Novo Brasil Urgente RS desta quinta-feira. Mais uma vez aí o momento do atropelamento, olha aí, ó. Eu acho que o carro, eu não sei se o carro foi empurrado ou se ele acelerou para desviar também do caminhão, porque ele viu o caminhão se aproximando, né? E aí as crianças que estavam voltando de um piquenique acabaram atropeladas. Pelo menos, né, não há essa informação oficial, tá? Mas eu acredito que pelo menos umas 20 crianças foram atropeladas. Pelo menos 5 foram encaminhadas ao Hospital Santa Luzia, que fica na vizinha Capão da Canoa, também lá no litoral norte. Você imagina os pais dessas crianças observando agora a imagem de como tudo aconteceu, a revolta que deve bater, né? A revolta, a tristeza, a dor, né? Porque você imagina uma criança aí, né, que estava voltando de um momento de diversão, um momento de alegria, de um piquenique, de repente um motorista irresponsável, não habilitado para dirigir um caminhão, acaba fazendo, né, acaba quase provocando uma tragédia. Poderia ter matado uma dessas crianças ou até mais. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O pior de tudo é que tem muita gente sem habilitação, né, dirigindo por aí. Não é só caminhão não, viu? Tem gente aí que não tem habilitação sequer para carro de passeio, né, e tá dirigindo aí à torta direita. Olha aí de novo, ó. Você imagina a coitadinha das crianças, gente, né? O que era um momento de alegria, a volta do piquenique, de repente se transforma nesta quase tragédia lá na cidade de Xangri-Lá, no litoral norte gaúcho. Você vai ver, ó, lá na metade de cima da pista, olha o caminhão como é que ele vinha chutado, né? Ou seja, alta velocidade, uma velocidade mesmo não tendo aí radar fotográfico, não tendo, né, uma medição, uma aferição, mas eu acredito que esse caminhão, ele estava numa velocidade incompatível para esse trecho da Paraguaçu. Se eu não me engano, os trechos da Paraguaçu, eles se alteram entre 50 e 60 km por hora. Paraguaçu, que passa por diversas cidades do litoral norte gaúcho, é uma das principais avenidas do nosso litoral norte. Aí você vê, ó, mais uma vez, e elas tentam correr, mas tem algumas que, né, não, é muito rápido, tudo muito rápido. Aquele menino que inclusive foi o carro vermelho que acabou batendo nele, ó, coitado, ó, mancando, né? O desespero das pessoas, que coisa absurda, viu, meu Deus do céu. Mais uma vez aí do outro ângulo, ó, a caminhonete parou, o caminhão vem, desvia da caminhonete, para não bater na caminhonete, ele atropela cerca de 20 crianças que voltavam de um piquenique no município de Xangri-Lá.
eu vou dizer o mínimo, né? Tinha tantas coisas para falar sobre esse motorista, mas é um inconsequente, um irresponsável, um abobado, o famoso boca aberta, para não chamá-lo de criminoso, porque o que ele fez, né, ao volante deste caminhão foi um crime, já que ele não tinha habilitação para tal. Então, ó, de novo, olha só, é um monte de criança que cai, né? Algumas correm, a maioria corre, né? A maioria corre, mas tem muitas que caem, e pelo menos cinco, foram encaminhadas no final da manhã de hoje ao Hospital Santa Luzia, no município vizinho de Xangri-Lá, que é Capão da Canoa. Me dá a imagem agora, você tem a imagem isso, ó, a chegada do resgate. Olha o caminhão que inclusive subiu a calçada e bateu né, parece que é um condomínio lá, né, uma cerquinha, uma grade de um condomínio. Olha uma das equipes, Corpo de Bombeiros, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, toda essa verdadeira força-tarefa que foi deslocada para socorrer essas crianças que foram atropeladas por este imbecil. É um desses aí, o motorista? Porque tem dois aí que estão abaixados, tem um que está em pé, tem dois em pé, né? Não dá para afirmar com exatidão, mas o motorista que estava ao volante do caminhão acabou sendo preso porque não tinha carteira nacional de habilitação para dirigir veículos deste porte. E aí você imagina, né? Parou tudo, ó. Você vê, ó, o trânsito lento, muita gente aí aquela curiosidade que é típica, né? Comum em todos nós, né? Todos nós temos um pouco de curiosidade, tem alguns que são mais, outros que são menos, mas aí o local onde aconteceu esse atropelamento, eu repito, hein? Não há uma informação exata sobre o número de crianças atropeladas, mas por aquela imagem que a gente já mostrou, e eu reforço que são imagens exclusivas aqui da Band RS, aqui do Novo Brasil Urgente RS, pelas imagens, pelo menos 20 crianças foram atingidas ou pelo caminhão ou por aquele outro carro, né? Teve aquele outro carro vermelhinho que não sei se o caminhão chegou a tocar nele ou ele acelerou para evitar um choque traseiro. Mas está aí o momento em que as equipes do SAMU, as equipes do Corpo de Bombeiros fazem os primeiros atendimentos, né? Os chamados primeiros socorros aí dessas crianças que ficaram mais machucadas, né, com ferimentos, digamos, que inspiram cuidados. E 5 crianças, então, no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. A nossa torcida é lógico, né, para que essas crianças se recuperem o mais rápido possível, para que nenhuma tenha sequelas, né, se houve fratura, que coloque o gesso aí, né, a tala e tudo mais, mas que elas rapidamente se recuperem, não é verdade? É o fim da picada o negócio desse, né? É o fim da picada. E você imagina se uma situação assim acontece na época de veraneio, que a gente não começou ainda a temporada de verão, né? Essa avenida aí, a Paraguaçu, nesse trecho aí de Xangri-Lá, no trecho de Capão Novo, né? No trecho de Rainha do Mar, dos mais variados balneários, até mesmo do outro lado, né? Imbé, porque a Paraguaçu é gigante. Então assim, você imagina, se isso acontece numa época de veraneio aí, a tragédia tinha sido feita, com certeza. Pois não, produção? Olha, sabe por que esses dois homens estão agachados? Porque debaixo do caminhão tem uma criança. Meu Deus do céu, que coisa! Por isso que esses dois homens estão abaixados aí, porque tem uma que tá vendo lá, ó, lá na frente, ó. Agora que eu percebi, hein? Lá debaixo do caminhão tem uma das crianças, né? Uma das crianças atropeladas que foi parar debaixo do caminhão. Talvez essa é uma das 5, né? Uma das 5 aí encaminhadas, levadas ao Hospital Santa Luzia em Capão da Canoa. É triste começar o programa assim, mas é a nossa obrigação deixar você muito bem informado e mostrar aí o risco, né, que sirva de alerta. Outra coisa, as crianças voltavam do piquenique sozinhas, não tinha, desculpe aí, né, um apelo que eu faço, um questionamento que eu faço, melhor dizendo, à Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, né? Bota de novo aí a hora do atropelamento, por gentileza, André. Não tinha nenhum, né, essa imagem aí, ela pega por um ângulo diferente, ó, o caminhão lá, ó,
desvia da picape e acaba batendo, atropelando as crianças e batendo no muro. Aí dá para se ver bem, ó. Tinha professor também, nenhum professor se feriu? A produção me confirma agora que havia lá monitores, né? Pelo menos 1 ou 2 professores, e que os adultos não se feriram, né? As crianças foram as mais atingidas. Outra coisa, estavam atravessando na faixa de segurança, né? Que imbecil de motorista é esse que vinha voando por uma avenida tão movimentada como é Paraguaçu? Olha aí, ó. E ele, para não bater naquela caminhonete, tá vendo a caminhonete lá? Aquela lá, cabine dupla. Ele, para não bater na caminhonete, ele desvia da caminhonete e acaba atropelando um monte de crianças. Isso é o fim da picada, né? Isso é o fim da picada. É um absurdo isso. É um absurdo. Que tomara, porque como costuma acontecer no país, né? No nosso querido Brasil, ele foi preso, mas quem garante que ele vai ficar na cadeia? Me diga, quem garante? Porque aí tem pelo menos 5 lesões corporais culposas, para não dizer dolosas, porque ele não tinha habilitação, né? 5 lesões, ou seja, é a questão de um acidente que aconteceu. Mas dependendo da leitura que a autoridade policial fizer, ele pode considerar, olha, como ele não tinha carteira de habilitação, ele assumiu o risco de provocar um acidente desse tamanho, né? E destas consequências graves aí. Então, ele pode inclusive deve ter sido autuado em flagrante aí, né? Por tentativa, não tentativa de homicídio, mas lesão corporal culposa com 5 vítimas, fora as outras que não precisaram de atendimento médico. E dependendo do delegado, eu faço questão de reforçar, ele pode transformar de lesão corporal culposa para lesão corporal dolosa. Até porque é aquela história, né? Quando o motorista bebe, ou quando ele está em alta velocidade, ou quando ele não é habilitado para tal, ele pode assumir as consequências, né? Assumir o risco de provocar o que ele acabou provocando. Lamentável, lamentável. Repito, as nossas orações, né? Corrente positiva para que essas crianças fiquem bem, né? E que se recuperem o mais breve possível, ok? E que a Polícia Civil lá de Xangri-Lá faça o melhor, faça valer a lei de preferência. Bom, pode cortar para mim aqui, meu querido André. Boa tarde, hoje